Então, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer, é uma alegria, é uma responsabilidade também estar falando com os amigos aqui. Mas o intuito da gente sempre é crescer, né? Evoluir como espíritos, né? Então, hoje estou aqui cumprindo uma agenda da Luz e do Turuvi. A cada mês eu sou escalado para falar em algum lugar. E no final, tinha poucos endereços para eu ir daí. Então eu resolvi vir na minha própria casa, né? Para falar, fica até mais fácil, digamos assim, né? Então o tema sugerido pela Luz do Turuvi é no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 14, itens 1 a 4, e o título é Honrai a vosso pai e honrai a vossa mãe. No primeiro item desse estudo, há a lembrança sobre os mandamentos. Então são citados alguns mandamentos: não cometereis adultério, não roubareis, não matareis, não fareis agravo a ninguém, não dareis falso testemunho, e honrai pai e honrai a mãe. Faz parte do Evangelho de Lucas, Marcos e Mateus. E no livro do Êxodo, livro do Velho Testamento, há uma frase bastante interessante que fala: honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o vosso Deus vos dará. Então é interessante, naquele tempo, os hebreus, eles viviam no deserto. Então eles não tinham um pedaço de terra para falar que era deles. Eles almejavam simplesmente ter um lugar para plantar, para colher e para viver. Então a terra prometida para eles era a terra mesmo. Enquanto que com o advento de Jesus, eles foram se desenvolvendo também, as ideias foram se modificando. Então aqui é dito nessa lição que aí eles não precisavam mais almejar a terra, mas sim o céu. E o céu também é uma metáfora, né? A gente pode dizer assim, né? É uma figura, né? Porque na verdade o céu que é prometido é uma vida mais feliz, é um aumento de esperança, é um aumento de fé, na crença, na certeza, na fé da imortalidade da alma. Então Jesus não oferece mais a esse povo hebreu simplesmente um pedaço de terra. Ele oferece então um reino que não é deste mundo. Esse mundo aqui é uma experiência humana, né? Que a gente está vivendo como espírito. Ele oferece então as muitas casas, as muitas moradas que o Pai tem, né, para nós. Então se muda muito, né, esse conceito de terra, de matéria. Então, honrai a vosso pai e honrai a vossa mãe, que é um desses mandamentos, ele está no conjunto da lei de caridade e de amor ao próximo. Então faz parte, honrai pai e mãe. E visto que não pode amar o próximo de verdade quem não ama ao seu pai e à sua mãe. O que quer dizer essa colocação, né? Porque é muito comum a gente na vida em sociedade ser muito simpático, ser muito acolhedor, ser muito gentil, e de repente muitos de nós não estão fazendo a lição de casa, que é honrar o pai e a mãe. Então a gente cai naquela situação lá, os fariseus, os saduceus daquele tempo, que eram tidos e chamados, e foram chamados por Jesus como hipócritas. Então, a verdadeira caridade tem que passar pela família. Pode passar por honrar o pai e honrar a mãe, para que a gente tenha coerência no nosso viver. Senão é aquela vida meio fantasiosa, né? Que é muito comum a gente também observar, e às vezes nós mesmos somos protagonistas, né, dessa fantasia, né? Da ostentação, tudo bonito, tudo bacana, e às vezes o pai e a mãe não estão sendo honrados, estão sendo deixados de lado, né? Então, esse termo honrai encerra um algo mais em relação aos pais. Encerra a necessidade da piedade filial.
Esse termo não é muito comum, não é muito usado, mas a gente até vai ver direitinho o que quer dizer isso daí. Então a piedade filial significa que ao amor se deve juntar o respeito aos pais, as atenções, a submissão e a condescendência, que é outra palavra também não muito usual, condescendência, mas tem um significado muito grande dentro do honrar pai e mãe. Condescendência é a disposição que faz ceder aos sentimentos ou desejos de alguém. É ter tempo, né? Um pai precisa de alguma coisa, o filho tem tempo para o pai, tem tempo para a mãe. Então, a propósito dessa situação aqui, da condescendência, eu gostaria de lembrar que há alguns anos eu estava num supermercado que nem existe mais. Agora é o shopping, né? Shopping Tucuruvi. Agora existe um mercadão maior lá, e lojas e tudo mais, é um shopping. Então, nesse mercado, se aproximaram duas senhoras e tinha uma velhinha no meio. E elas vinham ali amparando a velhinha em direção aos caixas, né? E uma delas era muito falante, falava alto, e ria, e brincava. E ela foi chegando e começou a pedir ajuda para o pessoal que estava nas filas. Então ela conseguiu acomodar a mãe dela, era a mãe dessas duas moças, num caixa que não estava operando. Tinha a cadeira, pediu ajuda e acomodou a mãe dela. E ela, tudo que ela falava era sorrindo e elogiando. Então ela falou, essa minha mãe tem 107 anos, ela é maravilhosa, ela vai fazer 108 anos. Ela criou 9 filhos, criou muito bem. Tudo que ela sabia fazer, ela fez pelos filhos. Ela é um amor de pessoa. E ficava com esses elogios, falando. E falou, ela tem muito boa saúde para a idade que ela chegou. Ela só está com o coração um pouco fraquinho. Então ela toma 2 medicamentos. Também com 107 anos, né? Estava bem, né? E ela começou a enumerar uma série de coisas, né? Ela viu os irmãos crescendo, era mais velha, e como a mãe se dedicava. Então ela não cansava de elogiar. E ela falou, essa minha mãe, ela estava em casa, e ela viu que a gente vinha para o mercado. Então ela manifestou uma vontade, teve um desejo de ir ao mercado, de vir até aqui com a gente. Então, prontamente, por gratidão, nós viemos aqui com ela, que é um amor. Ela fala sempre assim. E a velhinha estava bem tranquila, feliz de estar ali, né? Porque ela falou, essa moça falou, elas não saem de casa, quase não saem. Mas quando a gente sai, ela vê que a gente vai sair, ela quer vir junto. E a gente fazendo isso, ela vendo o movimento, vendo as cores, ela ganha vida. Ela se sente acolhida, amparada, participando. Então o que eu quis dizer aqui é o seguinte, esse aqui é um exemplo, né, de condescendência. Elas cederam ao desejo, à vontade daquela velhinha. Então fizeram esse movimento todo para uma pessoa que caminhava com dificuldade, que daria trabalho, mas não se abalaram. Então levaram a mulher até o mercado. Isso engloba no caminho ter paciência, ter tolerância, não ter pressa, porque uma velhinha não vai andar depressa, ela vai andar devagar. Então esse exemplo aqui, eu acho um exemplo que eu vi e não esqueci mais, porque tem muito significado. Não é algo grandioso. O que elas tiveram com essa mãe foi tempo, né, para ceder para essa mãe. Esse tempo, né, que os filhos olham no relógio, agora não dá. Então elas tinham essa disposição, né? Então tinham condescendência. Então, vamos ver aqui. Honrar a nossos pais e nossas mães não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades, proporcionar-lhes repouso na velhice e cercados com cuidados, exatamente como eles fizeram com a gente na nossa infância. Porque a gente não lembra, né? Ninguém lembra. O primeiro ano de vida, quando estava no ventre da mãe, o segundo, o terceiro, a gente não lembra. E são aqueles momentos mais difíceis, né? Principalmente para a mulher.
envolve muita coisa, né, a maternidade. Então a mãe deixa de dormir, a mãe vai perdendo suas formas exuberantes, né? Quase todas, né? Que amamenta, tem que amamentar, o filho deixa de dormir, dorme muito pouco, preocupada sempre com o bem-estar do filho. E o pai também, da mesma forma, ainda mais nos dias de hoje, se preocupa também. Às vezes vai ver se o filho está bem, né? Se está respirando bem lá no bercinho, né, Jorge? É uma preocupação de ir lá conferir também, meu pai. Eu fiz muito isso também, né? Ver se está tudo certo, né? Com cada filho. Então, veja, aqui, essa lição nos faz refletir, nos faz pensar de como nós estamos lidando com os nossos pais, ou ainda, né? Os pais que já se foram, né? Como que nós lidamos com nossos pais que já se foram. Então, é muito importante. E seguindo aqui, Kardec fala, né, a verdadeira piedade filial se prova também com os pais sem recursos. Porque não é todo pai que está bem, que deixa herança para os filhos, ao contrário. Tem pai que levou bem a vida, cuidou bem dos filhos, mas quando aposenta, quando fica velho, a aposentadoria que recebe, a maioria dos casos no Brasil, é muito pouco. Não dá nem para cuidar de si próprio, fica faltando alguma coisa, fica faltando recurso. Então, a verdadeira piedade filial se prova com esses pais sem recursos. Então, não pode o filho, com má vontade, fazer os pais sentirem o peso do governo da casa. Porque tem filho que ainda abriga o pai, mas abriga em condições meio precárias, às vezes com um tratamento meio precário. Então tem filho que faz o pai sentir o governo da casa mesmo. Porque comenta, né? Olha como a conta de luz veio alta esse mês. Olha a conta de água, como é que está. Você paga um convênio médico, pois esse convênio não para de aumentar. E vai falando isso para os pais, já, né? Com idade, idoso, velhinho e tal. E essa condição tira todo o mérito de abrigar o pai, porque abrigar o pai nessas condições não é legal. Porque, na verdade, os pais acabam sentindo o peso, né? Nós somos pesados com esse filho aqui, né? Então, não podemos agir assim. E eu fiz o exame, né? A Rose, exame da própria consciência, né? Porque nossos pais já se foram. E a gente ficou mais ou menos assim, tranquilo. Mas é bom observar o que a gente fez, né? O que ficou faltando, tudo. Até para, de repente, obter o perdão onde eles estiverem, né? Eu acredito muito na minha mãe. Ela era uma pessoa muito religiosa, então tinha uma capacidade de perdoar muito grande, é uma pessoa de Deus. Então, aonde nós falhamos, eu e meus irmãos, a gente acha que ela, um bom espírito, perdoou a gente, né? E tem mais. Diz aqui, os filhos não devem a seus pais somente o necessário. Devem também sempre respeito, atenção, submissão, condescendência, porque assim eles pagam uma dívida sagrada, que é essa piedade filial que agrada a Deus. Tem filhos também que deixam os pais numa situação um pouco difícil. Tem uma casa bacana, uma casa grande e tem o fundo da casa lá no fundo, né? Chama edícula, né? Lá no canto, lá. Põe o pai e a mãe ali bem de escanteio, vamos usar a palavra, bem no cantinho lá. Fim de semana é cerveja, é churrasco, é festa, chama os amigos, enche a casa e deixa o pai e a mãe esquecido lá. Tem uns que aparentam até que tem vergonha de apresentar o pai para os amigos, para a sociedade, então ignoram completamente o que o pai e a mãe fizeram por eles uma vida inteira. Então esses pais se sentem também mal, porque vem todo aquele movimento, eles não podem participar. E isso também não é uma maneira de honrar, né, o pai e mãe, de ter piedade filial. Mas aqui também, nessa lição, há uma argumentação para ser rebatida. Porque o filho, ele pode falar, por exemplo,
eu cuido do meu pai dessa maneira e está muito bom, porque meu pai não foi um bom pai. O cara já julgou, já condenou, já... Não, tá bom, não foi um bom pai. Então aqui, Kardec diz o seguinte: não cabe aos filhos fazerem o julgamento de um pai. Porque por incrível que pareça, a gente vem observando isso daí. Os nossos próprios filhos não conhecem direito a nossa história pessoal antes deles nascerem, a nossa história nos primeiros anos de vida deles, e já emitem um juízo, né? Não, meu pai não foi um bom pai. E aí fala, por isso, por aquilo e tal. E aí também isso faz eu lembrar de uma história bem real, a minha própria história em família. E vale a pena aqui a gente comentar. O meu pai, com 12 anos, ele não tinha nem pai e nem mãe. Tinha irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos eram violentos, um povo bem antigo, pouco esclarecido, e judiavam até desse irmão, ele era um dos mais novos, e colocaram ele para a roça, mandaram para a roça, né, literalmente, como se diz, né, não é força de expressão, mandaram para a roça mesmo, com pouca idade, criança ainda. Então ele colheu algodão e foi sofrendo, porque era muito criança ainda. Aí um dia ele abandonou a família e se aventurou, aos 14, 15 anos, a morar sozinho, se mandou. E aí ele foi, um dos empregos que ele teve foi trabalhar numa padaria. E na padaria ele tinha só uma roupa. Então a roupa sujava ali na padaria, ele voltava para casa, ele mesmo tinha que lavar a roupa dele, punha debaixo do colchão para secar. Se secasse, muito bem, se não secasse, só tinha aquela roupa mesmo. E assim ele cresceu sem estudo, sem família, sem leitura, sem religião, e casou-se. Casou, tal, teve os filhos, era um homem meio violento com a esposa, com os filhos, e aí falou, ele era ruim, ele era mau, não cabe a nenhum filho julgar o seu pai. Essa história ele nunca me contou. Meu pai nunca se queixou, nunca fez papel de vítima, nunca. Nunca maldisse a sorte dele. Não, porque não tinha pai, não tinha mãe, eu sofri pra caramba, sofreu de verdade. A história era contada por irmãs dele, por irmãos, a vida deles, né? Então, toda a falha que eventualmente meu pai tenha tido, eu preciso compreender. Aquele contexto que ele foi criado, aquela dificuldade toda, não fez ele ser um cara polido, né? Um cara educado, um cara gentil, mas ao mesmo tempo ele tinha valores inquestionáveis. Apesar de não ter religião, nada, ele prezava o nome dele, ou seja, ganhava pouco, mas ele comprava e pagava. Naquele tempo não existia cartão de crédito, mas tinha a cadernetinha da vendinha, da mercearia, não existia shopping, mercadão, nada. Então ele recebia o pagamento, ia lá e pagava a conta do mês anterior. E aí o seu Manuel, português, já liberava para ele comprar de novo. Aí ele comprava e ficava devendo por um mês. Aí ele recebia, ia lá, pagava. Esse era o cartão de crédito que ele tinha na época, né? E mais, ele nunca vi, irmãos, nunca vimos ele ser um cara assim de graça, agressivo com o vizinho. Ele tem uma política da boa vizinhança, conseguia viver até bem com os vizinhos, que eram pessoas mais ou menos igual a ele, no sentido de pouco estudo e tudo mais. E ele tinha um valor, uma coisa que eu nunca vou esquecer. Antigamente, era um comportamento machista, mas os pais falavam alguma coisa mais ou menos assim: prendam suas cabras que meu bode está solto. Entendeu? Uma coisa terrível. O meu pai, com toda essa simplicidade, ele nunca falou assim.
Ele respeitava as pessoas, respeitava a filha dos outros, e ensinava a gente a respeitar também. Ao ponto de, um certo dia, ele com o jeito rude, aquele cara que nunca falou com o filho eu te amo, com a mulher não falava eu te amo, mas ele amava muito a mulher, isso do jeito dele, como ele conseguia. Eu estava namorando com a Rosa, fazia muito tempo. Século passado. Eu falei, vem aqui. Você vai enrolar essa moça por quanto tempo ainda? Você vai casar com ela, não vai, ata, desata, como é que é? Então isso para mim é valor, entendeu? Ele não falava como era aquela voz corrente, né? Machista, não falava dessa forma, né? O filho do vizinho, a filha que se dane. Ele estava preocupado com a reputação dela. Porque naquele tempo não bastava, não precisava fazer nada. Era só demorar para definir se vai casar ou não. No popular se dizia, está na boca do povo, caiu na boca do povo, olha quanto tempo aí que está namorando, né? Ah, esses daí, já o pessoal já começava a viajar e suspeitar que alguma coisa não estava certa. Já começava a maldizer. Maldizer. Então ele tinha essa preocupação. Então esses valores que ele tinha básicos, eu levei para a minha vida. Entendeu? Então, não aprendi religião, não aprendi lugar nenhum. Eu aprendi com esse homem rude, um homem que não teve recurso para ser melhor do que ele era. Eu estou colocando isso só para dizer o seguinte: não cabe a mim, não pode caber a nenhum filho julgar o seu pai. Não pode. Porque essa história de cada pai tem segredos, tem dificuldades que um filho nunca vai saber. O pai não fala, não precisa falar, não precisa se abrir tanto assim, porque não vai acrescentar nada para o filho. O filho pode ficar chateado, com dó, né? Mas não acrescenta nada. Então, o meu pai nunca fez um papel de vítima, jamais. Nunca reclamou de nada. Não tinha feriado, não tinha domingo, não tinha... Para ele, qualquer dia era dia para trabalhar, para ganhar algum dinheiro, para não deixar faltar nada para os filhos. Ele chegou até a passar fome, mas não deixou os filhos passar fome. Então, essa lição de honrar pai e mãe vale para essa geração jovem, né? Vale para nós, vale em todos os tempos, para todo mundo. Desde o tempo lá dos hebreus até os dias de hoje. Então, quem ainda tem um pai e uma mãe vivo e puder até tratar melhor, é a melhor coisa que pode existir, porque a terra prometida, que foi prometida aos hebreus, a nossa terra prometida nos dias de hoje, esse céu, que eu disse no começo, é uma metáfora, está no nosso comportamento, está na maneira que lidamos com a família, com a sociedade, de uma forma geral. Então, honrar pai e mãe é uma das maneiras de alcançar essa terra prometida. Ou seja, dentro desse conceito, dessa certeza ou da fé, da imortalidade da alma, então nós estamos aqui vivendo uma oportunidade de crescimento. O crescimento é do estudo, né? Intelectual, é um crescimento material, hoje a gente tem muito mais recursos e tal, mas todas essas ferramentas, essas facilidades, é para que o espírito possa crescer, possa evoluir. Porque se a gente se basear na questão material, os recursos, a tecnologia, e colocar tudo isso a serviço do bem, certamente nós vamos estar colaborando com um mundo novo, com um mundo regenerado, com um mundo mais feliz, e vamos sair dessa condição que nós já temos como certa. Esse planeta, apesar de às vezes a gente ficar iludido com a felicidade, não é o planeta da felicidade. Nós temos momentos felizes, mas o mal, nós sabemos ainda que supera o bem. Com a nossa atitude, com o nosso comportamento de cada indivíduo, essa situação vai mudar. Ela já está mudando, né? Estamos em transição. Então o bem vai prevalecer sobre o mal. Nós estamos aqui nos regenerando
e regenerando também o nosso planeta. Estamos criando condições para uma vida melhor, para um mundo melhor. Então, essas ferramentas, por exemplo, que são os ensinamentos de Jesus, as leis de Deus, o esclarecimento para nós, via Espiritismo, é o que dá a condição da gente experimentar a felicidade. Porque há momentos aqui na casa que a harmonia é tão grande que a gente vive a experiência da felicidade, que a gente não está em crise com nada, a gente esquece por algum tempo da vida, do cotidiano, e a gente cria uma harmonia, uma integração que faz a gente ficar mais forte até. Eu me sinto mais forte quando estou numa reunião, porque a gente fala assim como que o mesmo idioma. Um idioma que a gente pode falar que é o idioma da palavra que meu pai não me ensinou a falar, mas o idioma do amor, que ele não falava, mas ele deu esse amor para nós. Então, a gente pode viver no amor e alcançar momentos de contentamento, momentos de integração, sem preconceitos, sem diferenças, quem tem mais, quem tem menos, quem é gordo, quem é magro, quem é mais escuro, quem é mais claro, e assim por diante. Porque nós nos integramos nessa energia, nesse movimento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E só para encerrar, esse amar o próximo como a nós mesmos inclui esse mandamento aqui: honrar nosso pai, honrar a nossa mãe, e até continuar assim se comunicando, né? Continuo me comunicando em prece com meu pai e com a minha mãe, e me sinto muito gratificado por reconhecer que esses pais, sem recursos, sem estudo, a maneira deles, eles conseguiram transmitir o amor possível, da maneira como eles entendiam. Então não cabe a mim nenhuma censura, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, porque não jovem, mas já com mais idade, essa lição foi compreendida. Eu compreendi a lição. Se cada um compreender a lição e os mais jovens compreenderem primeiro, essa felicidade, essa alegria, a esperança, a fé, vão ficar cada vez mais forte. É uma questão de tempo, né? E os tempos agora acontecem, as coisas acontecem muito mais rápido. Como acontece mais rápido, a comunicação é veloz, a gente pode também, numa velocidade melhor, se alinhar com as leis de Deus, com os ensinamentos de Jesus, e então honrar a nosso pai e honrar a nossa mãe. Então o recado, né, a lição de hoje é essa. Foi muito boa para mim, espero que tenha sido para vocês também.